Pessoal, então vamos para a questão 10, beleza? A questão 10 fala sobre o seguinte, olha. Disse que um bloco de 8 quilos vai ser abandonado a partir do repouso da posição indicada na figura. Tem uma caixa, tem uma mola, né, professor? E aí ele quer saber duas coisas. Letra A, qual é a velocidade máxima que essa caixa vai atingir durante essa descida? E qual é a máxima deformação que essa mola vai ter? Olha, cada um desses itens é praticamente uma nova questão, entendeu? A letra A vai encher a lousa todinha e a letra B vai encher de novo a lousa todinha. Vamos então tratar, professor, de fazer a letra A. Joia! Pois vamos lá, profinho, bora. Então vamos nós, ó. Essa caixa vai partir do repouso, aqui, né, Renato, de uma certa altura, né? Isso. E aí ela está posicionada, Renato, logo acima de uma mola. Acontece que essa mola está inicialmente relaxada, ó. Aí é o X da mola, né? A deformação X vale 0 aqui, ó. Na situação inicial, né, professor? Na situação inicial o X vale 0. Ele disse que essa distância aqui, ó, é 1,6, não é isso? É 1,6. Então o que que vai acontecer, pessoal? O que vai acontecer é o seguinte, ó. Claro que essa caixa, né, quando você soltar, ela vai pegar embalo, né, por causa da força-peso. Ela vai cair, vai cair, vai cair. Quando ela cair em cima da mola, ela vai... Aí vai chegar uma hora que a pobrezinha vai parar para voltar, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, Moi. Na posição em que ela vai parar para voltar, quando ela, né? Na hora que ela para voltar, professor, a pobre da mola já tá, né? A pobre da mola, que era enorme, coitada, né? A mola já vai estar toda, né, espremida aqui, ó. Deixa eu ver se você tá entendendo mesmo esse negócio, olha. Eita, ele vai descobrir, presta atenção aqui, olha. Então, moçada, nessa hora, né? Nessa hora que a caixa para voltar, né, turma? Nesse momento aqui, nós temos a força-peso, né? Logicamente, né, Renato? E a força elástica, né? O kx e o peso, Renatinho, Aí eu pergunto pra vocês, nessa hora que a caixa parou pra voltar, tu já sabe, essa é aquela famosa situação que o corpo tá momentaneamente o quê? Em repouso, mas ele não tá em equilíbrio. Na hora que ela para, professor, ela volta exatamente porque quem é maior nesse momento, o kx ou o peso? A força elástica é maior do que o peso. É por isso que quando ela para, ela volta a subir. Porque essa força é maior do que o peso. Na hora que ela para, professor, se o kx fosse igual ao peso, ora bolas. Pela lei da inércia, a caixa estaria parada e a força resultante seria 0. Ela iria sair andando sozinha depois? Não. Pela lei da inércia, ela ia continuar parada. Mas a prova, professor, é tanta que ela nem fica parada. Ela para e volta. É porque nesse momento aqui, Renatinho, o kx com certeza é o quê? É maior do que o peso. Na hora que a caixa para voltar, prof, o kx é maior do que o peso? É. E é nesse momento aqui que a velocidade da caixa é o quê? Que a velocidade dela é 0. Então a força elástica está maior do que o peso ali, né, professor? Quando essa caixa vai caindo, né, Moi? Veja, aqui é quando ela parou para voltar. Mas a gente está querendo procurar também a posição em que essa caixa atinge a velocidade máxima, né? Aliás, esse é o pedido, professor, da letra A. A letra A está perguntando exatamente isso, né? Como é que a gente faz para achar a velocidade máxima? O que caracteriza, professor, o momento em que essa caixa, né, atinge a velocidade máxima? Pois é, a gente vai agora estudar esse lance agora. Vamos estudar agora essa outra informação. Quando é, Renato, que essa caixa atinge a velocidade máxima? Então vamos pensar aqui comigo, olha. Quando essa caixa vai caindo, né? Vamos pensar aqui juntos, olha. Quando essa caixa vai caindo, pessoal, no começo, a única força que vinha agindo nela era só a força-peso, né? Naquele comecinho, ó, quando ela nem encostou na mola ainda, né? Quando você abandona a caixa, Renato Brito, e ela começa a descer, ó, no começo só tem o que, professor? Só tem a força-peso. Aí ela vai cair, ó. E a mola? Ah, tá. Ela vai acabar encostando na mola, né? Quando ela encosta na mola, pessoal, vai começar a aparecer o kx,
que é a tal da força elástica, né? Só que no começo o Kx é pequeno, né, professor? No começo o Kx é pequeno. No começo o Kx é pequeno. Depois o Kx vai ser médio. Depois o Kx vai ficar tão grande que vai chegar um momento em que ele vai ter o mesmo valor do peso. É inevitável, né? O Kx vai crescendo, 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 crescendo. Vai chegar um momento em que ele vai ter o mesmo valor do peso? Vai. E não só, ele vai acabar passando do peso. A prova é tanta que na hora que ela para voltar, o Kx já estava bem maior do que o peso. Ela passa daí e ela continua amassando essa mola. Continua. E o Kx agora já está bem maior do que o peso. O Kx agora já está humilhando o peso, né? E agora o Kx vai humilhar mais ainda. Até que vai chegar uma hora, o que, professor? Até que vai chegar uma hora que ela vai parar para voltar, ó. Professor, peraí que eu não estou entendendo não. Tenha calma. Olha o que aconteceu, ó. Nesse primeiro trecho, daqui para cá, o movimento é acelerado. Professor, por que o movimento estava acelerado? Estou entendendo? Não. Nesse trecho aqui, ó, o movimento estava acelerado. Por quê? Vamos pensar comigo. Porque a velocidade da caixa é para baixo, né? Porque a caixa está indo para baixo. E o peso não está maior do que o Kx, ó. Renato Brito, enquanto a força-peso estiver maior do que o Kx, enquanto o peso for maior do que a força elástica, a força resultante dessas duas vai ser para onde? Para baixo. E a força resultante para baixo vai produzir aceleração para onde? Para baixo. Vai produzir aceleração para baixo. Enquanto o peso é maior do que o Kx, professor, a força resultante é para baixo, ó. Força resultante para baixo produz aceleração para baixo. Mas, professor, sabe o que eu estou percebendo? O que está acontecendo com a força resultante nesse trecho? Ora, a força resultante no começo era peso menos zero. Agora é peso menos um Kx pequeno. Peso menos um Kx médio. Peso menos um Kx grande. A força resultante está aumentando ou está diminuindo? Se a força resultante está diminuindo, o que estará acontecendo com a aceleração? Mas apesar de a aceleração estar diminuindo, ainda assim ela está o tempo inteiro a favor de quem? Por isso que até aqui assim o movimento ainda é o quê? Até aqui assim o movimento ainda é acelerado. A aceleração estava diminuindo. Pessoal, quando chega nessa hora, bem aqui assim, ó, na hora que o Kx, ó, empata com o peso, nessa hora a aceleração vai passar a ser quanto? Momentaneamente ela vai ser o quê? Zero, ela vai ser zero. Mas, professor, quando passa desse ponto, o Kx passa a ganhar do peso. Caraca, não acredito não. O Kx agora está maior do que o peso. Pessoal, se a força elástica agora está maior do que o peso, a força resultante aqui vai ser para que lado? Para cima ou para baixo? Professor, a força resultante agora é para cima. E tu sabe que a caixa tá descendo, né? Vala, cara, a caixa tá descendo. A caixa tá descendo, mas agora o Kx está maior do que o peso. É agora que vai começar a retardar, ó. É agora que vai começar a retardar. A velocidade, ó, né? A velocidade estava bem grande, né? Mas é a partir de agora que a aceleração diminuiu tanto, mas tanto que ela chegou a zero, ó, que agora a aceleração virou para o outro lado, ó. Renato, agora a aceleração, ó, tá contra a velocidade, ó. Nesse trecho aqui, o Kx está maior do que o peso, agora a aceleração já está contra a velocidade. A partir de agora, o movimento vai ser o que, professor? Retardado. Renato, tá aí, cara, eu acho que eu estou entendendo. Pois é. Então, no frigir dos ovos, o que eu quero que você entenda? No final das contas, né? O que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda o seguinte, ó. Vou espremer bem aqui assim, ó. O gráfico da velocidade dessa caixa, ó, em função, né, ó. Como é que vai ser esse gráfico da velocidade, professor? Aí, né? A velocidade dela vai fazer assim, ó. Vai fazer assim, ó, e vai chegar aqui assim. Sério? É. Qual é esse trecho, Renato Brito, em que a velocidade está aumentando? Pois é, a velocidade está aumentando. A velocidade aumenta em todo esse trecho aqui quando o peso está maior do que o Kx, ó.
Ah, é nessa primeira parte aqui, né? É quando o peso está maior do que a força elástica. A partir dali, a velocidade começa a diminuir. A partir dali, a velocidade começa a diminuir. É quando o kx passa a ganhar do peso. Aí o movimento começa a ser retardado. Então, se alguém perguntar para você, a velocidade máxima, né? Ó, ela vai acontecer exatamente quando, hein? Quando o kx for igual ao peso. Ah, professor, na hora que o kx for igual ao peso, Por quê? Porque a partir daí, ó, é quando a aceleração que era para baixo passa a ficar para cima. É a partir daí que vai começar a frear. Tava acelerando. Nesse momento é quando o kx empata com o peso. É nessa hora, professor, que a caixa vai atingir a velocidade máxima. Como é que o senhor sabe? Ora, porque é a partir dali que vai começar a retardar, que a velocidade vai começar a diminuir. Entendi. Ou seja, a velocidade máxima é atingida na hora que a força elástica empata com o peso. A partir daí, a força elástica passa do peso e aí ele começa a frear. Quando ela para, a força elástica está muito maior do que o peso, mas é muito maior. Ah, tá. Então, se alguém te perguntar, ei, quando é que a velocidade da caixa vai ser máxima? Você vai dizer, cara, a velocidade da caixa vai ser máxima na hora que o kx, empata com o peso. Por quê, professor? Porque a partir daí é que o movimento vai ser retardado. É uma coisa meio sutil, né? Porque normalmente, uma pessoa assim que olhasse assim na pressa, né, assim meio, né, sem estar muito atenta, a pessoa não pensa, que quando a caixa encosta na mola, parece que ela já vai começar a frear na hora que ela encosta na mola. Não dá essa impressão? Na hora que ela encosta na mola, quem começa a diminuir não é a velocidade, não. Quem vai diminuir é quem, ó? Ah, professor, na hora que ela encosta na mola, quem vai diminuindo é a aceleração. Mas apesar de ela estar diminuindo, ainda assim ela está o tempo inteiro a favor de quem? Por isso que a velocidade continua aumentando, professor. A velocidade só vai começar a diminuir quando a aceleração diminui tanto, que ela vai virar para o outro lado. Quando a aceleração, cara, vira para o outro lado, vira para cima, que é quando o kx fica maior do que o peso. A partir de agora é que ela vai começar a frear. Então é nessa hora que a velocidade é máxima. O mais difícil da letra A é a pessoa perceber isso. O quê? Quando é que a velocidade é máxima? E quando é mesmo, hein? Quando o kx empatar com a força-peso. Legal, professor, eu não ia me tocar nisso não. Pois é, mas eu já estou aqui para te ajudar, né? Então eu vou escrever isso, ó. Eu vou escrever isso aqui na lousa, ó. Velocidade máxima, implica kx igual ao peso, ó. Implica que kx é igual ao peso. Eu vou escrever, ó. Kx tem que ser igual ao peso dessa caixa, professor. Aí eu vou fazer aqui a conta. Quanto é que é o K? 80, é? Me ajude? 200. Então vai ficar que o K é 200, né? Vezes o X é igual à massa. A massa é 8? A massa é 8 e a gravidade é 10, professor. Então, discretamente, a gente está vendo, professor, que a velocidade máxima vai ser atingida quando o quê, hein? Aí você tem que fazer essa conta, faça essa continha aqui, ó, e vai dar x igual a 0,4. Quer dizer que quando a mola tiver deformada 0,4, vai atingir a velocidade máxima. Caracas, que massa! Então, naquela figura ali, Renato, cadê o 0,4? Ora, tu percebe que nessa primeira situação, ó, o x da mola é 0, né? Bem aqui assim, né, professor? Bem aqui assim, ó, o x da mola é 0. Vamos chamar isso aqui de estágio A. Aqui eu vou chamar de estágio B. E aqui eu vou chamar de C. Primeiro eu estou preocupado em fazer, né, a análise de A para B. Deixa o C para depois. Pronto. Então, ó, na posição A, quanto é que é o x da mola, pessoal? Bem aqui assim, o x da mola vale quanto? 0, professor, porque a mola está relaxada. Então eu vou até escrever, ó,
Na posição A, XA, que é o X da mola, vale 0. Só que se aqui a mola está, né, se ela está relaxada, e dali para lá ela deformou 0,4, então esse 0,4, pessoal, é exatamente, ó, o tanto que a mola foi deformada, ó, o tanto que a mola afundou. Professor, daqui para cá, ó, a mola afundou isso, ó. Então aquele 0,4 é exatamente isso daqui, ó, exatamente. Aquele 0,4, mãe, é exatamente isso. Vou até escrever aqui, ó. 0,4. É essa distância, é essa distância. Então, professor, se eu precisar saber quanto é que é o X da mola, hein? Na posição B. Ah, tá. O X da mola na posição B é 0,4. É o tanto que a mola já afundou. Vou colocar aqui, ó. X da mola na posição B. 0,4. Ah, tá. Pronto. 0,4, professor. Beleza? Pronto, então o X na posição A é 0, o X na posição B é 0,4. E agora eu quero descobrir quanto é essa velocidade. Pessoal, será que a energia mecânica se conserva, hein, durante o movimento desse sistema? Vamos pensar, quando aquela caixa vai caindo, que ela encosta na mola, quais são as forças que agem nesse sistema? Tem a força peso, tem a força elástica, tem mais alguma? É muito comum alguém dizer assim, a normal, né? Porque a mola vai encostar na caixa. Pois é, só que essa normal é a própria força elástica, entendeu? É a própria força elástica. Né? Então só tem o peso e a força elástica. Se só tem o peso e a força elástica, tem alguma força não conservativa agindo nesse sistema? Não, porque o peso é conservativo e a força elástica é conservativa. Se um sistema só tem forças conservativas, ele automaticamente é o quê? Conservativo. Então eu posso fazer, professor, que a energia potencial mais a cinética na posição A é igual à energia potencial mais a cinética na posição B? Claro. né? Claro. Então eu vou escrever isso daqui. Conservação da energia mecânica, professor. Professor, então o que você vai fazer? Lá vou eu, ó. Energia potencial mais a cinética dessa caixa lá na posição A é o que, professor? É a energia potencial mais a cinética dessa caixa, ó. Isso. Do sistema todinho, na verdade, né, professor? Na posição B. Vou fazer isso daqui, certo? Pessoal, antes de prosseguir, eu preciso chamar a sua atenção do seguinte, ó. Numa questão dessa, pessoal, primeira coisa, não dá para resolver uma questão dessa sem fazer a figura, entende? Por que o senhor fala isso? Porque com certeza semana que vem vai chegar gente para tirar dúvida com o caderno. Professor, o senhor podia me ajudar nessa questão aqui? Aí eu vou olhar para a pessoa e vou dizer assim, tu não fez nenhuma figura? Não, pessoal, precisa não, só que as contas sem figura. Não dá para fazer uma questão dessa sem figura, entendeu? Eu dou aula há 25 anos e toda questão dessa que eu vou fazer, ó, você tem que fazer a figura por uma série de motivos. Primeiro, nesse tipo de questão, não adianta você se afobar. Já que você vai escrever a conservação da energia, você vai precisar primeiro gastar um tempinho, ó, dizendo o seguinte: Renato, na hora da energia potencial MGH, aonde é que eu vou chamar de altura zero? Vai ser em tal lugar. Então se ali é zero, na outro lugar vai ser uma altura quanto? Eu tenho que primeiro pensar isso? Tu tem que gastar um minutinho pensando nisso. Renato Brito, cara, vai ter aquela outra tal de Kx2 sobre 2. Vai ter Kx2 sobre 2, né, ó. E aí você vai ter que passar um tempinho pensando. Na posição inicial, quanto é que vai ser o X? Ele chamou ali que o X é 0, porque a mola está relaxada na posição A. Na posição B, então o X vai ser quanto? Não adianta se afobar. Você primeiro vai gastar, né, uns 2 minutinhos pensando nisso. Por isso que tem que ter uma figura. Sem uma figura, como é que você vai fazer tantas anotações assim sem fazer um desenho, entendeu? Tá. Então vamos fazer aqui nós. Por exemplo, ó, eu tenho que escolher algum lugar para a altura ser 0. Eu tenho ali o A e eu tenho ali o B. A e B, é melhor chamar qual deles de altura 0? É melhor chamar logo o B de altura 0. Então já vou até escrever aqui, ó, nas minhas anotações. Professor, eu faço sem a figura. Sem a figura não dá, mãe.
Vamos ser francos, sem a figura não dá, entendeu? Lá no ponto B, estamos arbitrando que a altura do B é 0. Ei, mas se o B tiver altura 0, quando você vai do B até o A, você subiu que altura aqui? 1,6 mais 0,4, vai dar 2. Então, quer dizer que se o B tiver 0, o A vai ter uma altura quanto, professor? Mais 2. Ó. Ah, então na hora das contas, a altura do A é 2. Pois é, por isso que eu tô falando que não adianta ser afobado, né? Tem que ter paciência. Tem que ter calma, né? Tem que ter calma, né? Não adianta que aquela pressa vai acabar lhe atrapalhando. Então lá vou eu. Começando, 2,5 já valendo, pronto. Pessoal, lá no ponto A, tem MGH na energia potencial? Tem, professor? Tem, porque tem a altura. Tem MGH, porque tem a altura. Ei, lá no ponto A, além do MGH, vai ter Kx2 sobre 2 lá no ponto A? Na posição A, tem alguma mola deformada? Não, lá no ponto A, a gente já viu que o XA vale quanto? Ó? 0. Então eu nem vou botar Kx2 sobre 2, porque o XA é 0. Agora eu vou ver a energia cinética. Ei, lá no ponto A tem energia cinética? A caixa tem velocidade ali? Não, professor, porque aqui ela parte do repouso, né? Pronto, aqui ela parte do repouso, né? Velocidade aqui, professor, é 0. Isso, parte do repouso. Então nem vai ter energia cinética. Então lá no ponto A ficou só isso. Ficou só isso. Essa é a energia mecânica lá no ponto A. E professor, e quando ela estiver passando aqui pelo ponto B? Vamos lá, no ponto B. Começando, energia potencial, vamos ver. Lá no ponto B tem altura? Tem não, que a altura você arbitrou que ela é 0. Então MGH já sei que é 0. Tem Kx2 sobre 2? Tem. E se tivesse as duas, tinha que somar. Mas só vai ter o Kx2 sobre 2. Então vou escrever aqui, ó. Kxb ao quadrado sobre 2 mais... Lá no ponto B tem energia cinética? Claro, não só tem, como é a máxima, né? Aí é a velocidade máxima, exatamente naquela hora, né? Que o Kx, né, empata com o peso, professor. Pronto, e aí? Pronto, e aí eu tô achando essa equação. E aí eu posso cancelar a massa, dividir tudo pela massa, posso? Não, porque aqui não tem massa, professor. Então agora só me resta fazer a conta. Bora fazer a conta? Bora. Quanto é que é a massa, hein, pessoal? A massa é 8. Então aqui vai ficar assim, ó, 8, G é 10, a altura do ponto A é 2, isso é igual a K sobre 2, K sobre 2 ó, é 200 sobre 2. Professor, quanto é que é XB ao quadrado? Vamos lá. XB não é 4 sobre 10? 4 sobre 10 ao quadrado é 16 sobre 100, ó. 4 sobre 10 ao quadrado, ó, é 16 sobre 100. Isso aí já é o XB ao quadrado. Mais a massa, professor, é 8. 8 VB ao quadrado sobre 2, ó. Ah, tá. É só achar o VB aqui, ó. Então isso aqui tá dando o seguinte, professor, ó. 160, né, ó, é igual ao quê? 160 é igual a 16, né, ó. É igual a 16 mais 4 VB ao quadrado, né? Tu sabe que essa velocidade lá no ponto B, né? Já é a própria velocidade máxima, né? Aí é a própria velocidade máxima que a gente está procurando, né? Ah, tá bom. Se você dividir tudo por 4, ó. Se você dividir tudo por 4, vai ficar 40 é igual a 4 mais VB ao quadrado. VB vai ser a raiz quadrada de 36, que vai dar quanto? 6. E aí? Pronto. E aí, achamos a velocidade da caixa lá na posição B, que é a velocidade máxima, entendeu? O professor não ia pensar nisso não, olha, que a velocidade máxima é quando o Kx empata com o peso. Pois é realmente a parte mais sutil da letra A, era a pessoa perceber isso, né? Mas agora... Se caiu, já sei, né? Bom momento para você perguntar, Mois. Ou seja, a letra A é a pergunta mais difícil, né? A letra B, a pergunta é mais fácil. Ele está perguntando qual é o máximo amassamento que a mola vai ter, o máximo amassado que ela vai ficar. É quando a caixa para voltar, é ali naquela posição C, né? É o que eu vou fazer agora na sequência, né? Olha. Olha. Então, pessoal, olha, na letra B,
vem a pergunta, né, mais fácil. Que ele vai perguntar então o seguinte, ó, professor, qual é a máxima compressão que a mola vai ter? Olha, quando a caixa parar para voltar, ou seja, é aqui, né? Ah, tá. Então a letra B está perguntando qual é a deformação da mola quando a caixa para voltar. Quando a caixa para de, né, de deformar a mola, né? Quando a deformação para de aumentar, né, professor? É. Pronto, é bem aqui assim. É a máxima deformação que essa mola vai ter. Então eu preciso apagar isso daqui para começar tudo de novo, né? E nessa nova figura, para eu achar a deformação da mola aqui, ó, eu vou ter que fazer uma nova conservação da energia. Tu acha mais fácil fazer conservação de energia do A para o C ou do B para o C? Do A para o C, eu também acho a mesma coisa. Então, na hora de fazer a letra B, pessoal, eu vou ter que apagar essa lousa e eu vou ter que apagar, sabe o quê? Eu vou ter que apagar essa caixa aqui do meio, ó. Por que, professor? Eu tenho que apagar do meio para você ficar vendo só a A e a C. Mas para que o senhor vai ter que fazer isso? É porque essas referências de altura, eu vou ter que mudar todas, vou ter que modificar todas. Ai, que saco! Por isso que no seu caderno não adianta você aproveitar a mesma figura para a letra A e para a letra B, que vai ficar uma confusão que você não vai entender nada. Eu sei que vai dar uma preguicinha, né? Professor, já estou com preguicinha, mas eu tenho que passar a página, passa a página, pega uma folha em branco do outro lado e tu vai fazer agora uma figura que vai ter só a A e a C, ó. Aí é. Ai, que saco. Pois é. Na lousa é moleza, só vou apagar algumas coisas, mas no seu caderno, Moi, se você não fizer um novo desenho, você não vai entender nada, entendeu? Ah, não quero entender mesmo. O importante é competir. Ah, meu Deus. Olha aí, ó, só vai dar para entender, Moi, ó, se tu fizer tudo isso que eu te falei. Por exemplo, na letra B, não faz mais sentido esse 0,4 aqui, ó, não serve mais para nada, ó. Ai, não serve mais para nada. Ai, agora a gente está interessado em outra coisa, ó. Ah, tá. Agora, olha. A gente está interessado agora é o seguinte, ó. Por exemplo, quando a mola está na posição A, ela está relaxada. Quando ela vem da posição A até a posição C, Renato, quanto é que foi a deformação da mola? Essa distância preta aqui, ó. É o tanto que a mola deformou. Foi, porque ela estava aqui, ó, e ela afundou até aqui assim, ó. Isso daqui já é a deformação da mola na posição C. Essa distância aqui, ó, já posso dizer que é o próprio X da mola na posição C, ó. Na hora que ela para voltar. A deformação da mola já é aquela distância ali, né, professor? Pois é, já é aquela distância bem ali assim, ó. E aí tu sabe, né, Moi? Aqui na posição C, logicamente, professor, que a velocidade é 0, né? É quando ela para voltar, né? Ah, tá, né? Isso. E aí, de novo, olha, eu vou fazer a conservação de energia, né, professor? Vou fazer a conservação de energia. Mas agora eu vou fazer o quê? De A para C, né? Ah, tá. Então a gente vai refazer, né? Vou já dizer de novo, ó. Vamos já dizer todas as alturas de novo, X. Então é como eu te disse, ó. Não dá para fazer uma questão dessa. Não dá para fazer uma questão dessa sem fazer uma figura, entendeu? Professor, é que às vezes eu tenho preguiça. Eu sei, mas... Se você tem preguiça de fazer a figura, pule logo a questão, porque sem a figura não vai dar para acertar, entendeu? Aí né? Você tá só perdendo seu tempo. É mesmo, né, professor? Pula logo, deixa em branco, tu vai errar mesmo, né? Né, professor? Então, pula logo, né? Sem a figura é melhor pular, entendeu? Tá, então olha, você vai ter que pacientemente, né, fazer de novo aquelas arbitrariedades. Por exemplo, professor, aquele tal de MGH. Antes de começar, vamos pensar logo nisso. Aonde é que a altura vai ser 0? Pronto. A altura vai ser 0 no A ou no C? Onde é que tu acha melhor? No C. Então pronto. Renato está me dizendo que a gente vai considerar que no C a altura é 0. E Renato, se a altura aqui do C vale 0, quando o senhor vai do C até o A, o senhor sobe quanto? Quanto é, pessoal, que eu subi do C até o A? XC mais 1,6. É o tanto que eu subi. Então a altura do ponto A vai ser o quê, hein? Vai ser XC, né?
mais 1,6, porque é o tanto que você subiu acima do zero, né? HA é igual a XC mais 1,6 metro, né, professor? É, metro, né? Com certeza, né? Ah, então você já arbitrou que a altura do C vai ser o zero e que a altura do A vai ser XC mais 1,6. Pronto. E professor, e a energia potencial KX2 sobre 2? Pronto, vamos aqui devagarzinho, né? Aonde é que o X vale quanto em cada lugar? Vamos pensar. Lá no ponto A, na posição A, o X da mola vale quanto? O X da mola vale 0. E na posição C, a gente já combinou que o X da mola aqui vai ser o próprio quem? XC. Então eu vou escrever uma coisa até meio sem graça. O X na posição C vale XC. Ah, tá, entendi. Quem diria, né, professor? Pois é, né? O X da mola na posição C vale XC. Até eu sei, né? Pronto. Agora eu já posso começar a fazer a questão, porque eu já gastei uns 2 minutinhos pensando nisso, entende? Tem aquela pessoa que é afoita. Ela não faz a figura, ela não passa um minutinho pensando nisso e na cara de pau ela ainda quer acertar. Aí é pedir demais, cara. Sem figura, sem pensar e ainda quer acertar. É, professor, aí realmente, né? Nem o Isaac Newton, né? Pois é. Então tem que ir com calma. Professor, lá no ponto A tem energia potencial? Vamos pensar. Ei, lá no ponto A tem altura? Tem. Então vai ter essa MGH. Se tivesse energia potencial elástica, eu teria que somar com KX2 sobre 2. Mas tem KX2 sobre 2 no A? Porque o X do A é 0. Beleza. Vamos ver. Energia cinética, pessoal. Lá no A tem energia cinética? Não, porque a caixa vai ser abandonada a partir do repouso, professor. Ali a velocidade dela é 0. Beleza. E, prof, lá na posição C, bora ver. Energia potencial. Lá na posição C tem altura? Não, porque você combinou que lá a altura é 0. Lá na posição C tem KX2 sobre 2? Tem. Então vai ficar KXC ao quadrado sobre 2 mais... E lá no ponto C tem energia cinética? Não, que lá a caixa para voltar. Na hora que ela para voltar, não tem velocidade, ó. Caracas, ó. Então, faz as contas aí, professor. Vamos lá, então lá vou eu, ó. Então a Márcia. Quanto é que é a massa mesmo, hein? 8, né? 8. Então vai ficar 8, que é a massa, G vezes que é a gravidade. A altura do ponto A, professor, XC, ó, mais 1,6. Vou colocar só X, tá? X mais 1,6. Pronto. É igual a K sobre 2. O K é 200, ó. Então vai ficar 200 sobre 2, né? Ó, vezes o X ao quadrado, ó. E o professor vai dar a equação do segundo grau? Vai, qual o problema, né? Porque eu achava que estava errado. Não. Toda questão assim dá uma equação do segundo grau. Toda vez que a pergunta é essa pergunta. Então aqui vai ficar, ó, turma, ó, 80x mais 128, né? Ó, mais 128 é igual a 100x ao quadrado. Aí aí vai dar a seguinte equação do segundo grau, ó. 100x2, né, professor? É menos 80x menos 128 é igual a 0. 100x2 menos 80x menos 128 é igual a 0. Quanto é que é o delta, né? O delta é 80 ao quadrado, né? 6.400. Aí menos 4ac, ó, vai dar 51.600, ó. 51.200, 28, 512, né? 51.200, que vai dar 57.600, ó. O delta tá dando 57.600, né? Que se você olhar é 240 ao quadrado, ó. Aê, o delta é 240 ao quadrado. Então, quanto vai fazer a conta? Vai ficar x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta. Ou seja, vai ficar 80, que é o menos b. Aí, na hora do mais ou menos raiz de delta, vamos pegar só o mais, né? Porque o menos não vai fazer sentido. Raiz quadrada de 240 ao quadrado. Ou seja, raiz quadrada de 240 ao quadrado é 240, né? Aí é sobre 2a. Sobre 200, ó. E aí que esse x, ó, é 1,6 metro.
É o XC, né? É o XC. É a máxima deformação que a mola vai ter. É 1,6 metro, né? Só a título de curiosidade, vamos calcular o Kx aqui, ó, só para comparar com o peso, porque tem aquele pessoal que ainda duvida, né? Ei, professor, calcula bem assim, mas só para eu ver. Pois vamos, só para tu ver uma coisa, ó. Quanto é que dá o Kxc, professor? Lá na hora que ela para parar, né? Como é que é? Na hora que ela para voltar. O K é 200, né? E o XC, ó, é 1,6 metro, né? Então, Moi, a força elástica tá dando 320, ó. Sendo que o peso dela é quanto? O peso? 80. O peso dela, que é a massa vezes a gravidade, é 80. Caraca, professor. Tá 4 vezes maior. Tá. Ainda tem gente que acha que é aproximadamente igual. Ah, meu Deus, né? É aproximadamente. Não, não dá, né? Por isso que eu te falo, na hora que o corpo para voltar, com certeza a força resultante não é zero. É nada, né? Professor, tá aí, macho, eu dei valor a essas questões de mola. Pois é só você ter paciência, entende? Olha, no dever de casa, o senhor botou questão assim? Botei questão assim. Ô, professor, eu queria que nem tivesse, mas tem, que é pra você treinar. Quais as questões de casa que tem mola? Oh, meu Deus. A 30, 31 e 32. 30, 31 e 32 tem mola. Preferia que não tivesse, mas tem, né? Ótimo momento para você perguntar. Uma coisa você percebeu, se não tiver paciência, não vai acertar. Se não fizer a figura,